Nas aulas anteriores, nós alinhamos alguns conceitos básicos, dentre eles o conceito de comunicação, que é a ação de tornar comum aquilo que está no meu coração ao coração do outro. Também discutimos a respeito do que é ser agressivo numa comunicação. Então, um conceito de agressividade é quando eu não considero as necessidades e os sentimentos da outra pessoa que está envolvida na comunicação. Já a violência é quando eu quero sobrepor os meus interesses, anulando o outro numa comunicação. Nessa aula em específico, eu quero abordar o conceito de não agressividade. Vamos discutir um pouquinho o que é ser não agressivo numa comunicação. Então, a literatura diária coloca que a não agressividade, ou o mesmo termo usado é assertividade, é quando eu me comunico de forma criativa, transparente, expressando as minhas necessidades, pensamentos e sentimentos de forma honesta, direta, não violando os meus direitos nem os direitos do outro. Essa comunicação, ela tem como base uma autoestima equilibrada e que permite estabelecer relações interdependentes. Quando eles falam relações de interdependência, eles estão querendo dizer a respeito da nossa maturidade enquanto indivíduo. Resumidamente, como acontece isso? Quando nós nascemos, nós somos pessoas totalmente dependentes. Sem um outro ser humano, nós não conseguimos sobreviver. Até para as nossas necessidades básicas, nós precisamos de alguém. Com o nosso crescimento, nós passamos por uma fase intermediária, que é a fase da adolescência, quando nós acreditamos que somos autossuficientes e nós achamos que somos totalmente independentes. Mas no caminhar do amadurecimento, no nosso desenvolvimento, nós alcançamos um estágio em que nós sabemos que nós somos dependentes, mas também independentes. Como isso acontece? Eu não dependo do outro para sobreviver mais, mas eu preciso dele nos meus relacionamentos e eles precisam de mim também. Então, há uma necessidade de uns dos outros, eu preciso das pessoas, elas precisam de mim, mas se as pessoas não estiverem comigo, eu consigo sobreviver, eu consigo viver também. Ou seja, não há uma dependência total. Esse é o estágio de amadurecimento e que culmina com a questão do indivíduo ser assertivo, dele ser não agressivo. E quais são as bases dessa comunicação não agressiva? Ou seja, o que a pessoa precisa de ter e não pode faltar na comunicação quando ela quer ser não agressiva, quando ela quer ser assertiva. São duas bases, e essas bases se encontram na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, na passagem de Efésios 4, versículo 15, que fala: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, as bases da comunicação não agressiva é a verdade e o amor. Alguns autores colocam a verdade como sinceridade e o amor como empatia. A partir dessa base, eu vou colocar para vocês vão entender de forma clara os 4 tipos de comunicadores que utilizam ora uma, ora outra base ou até mesmo nenhuma das duas. Isso nós podemos ver no gráfico com os 4 tipos de comunicadores a partir desta base. Então eu tenho, quando um comunicador se comunica com verdade e em amor, ele é chamado de não agressivo ou assertivo. Nós temos um outro tipo de comunicador que se comunica com verdade, mas falha no amor. É aquele que é conhecido como o sincero. Esses são os comunicadores que nós chamamos de agressivos. Existe um outro, terceiro tipo de comunicador que se comunica em amor, até fala de uma maneira adequada, mas falha na sinceridade, na verdade. E nós denominamos esse comunicador como passivo. O 4º tipo de comunicador, que é chamado de passivo-agressivo, ele falha tanto no amor quanto na verdade. Então, a partir desses 4 modelos de comunicação, com essa base da comunicação não agressiva, o passivo, o agressivo, o passivo-agressivo e o não agressivo, nós vamos agora tentar contextualizar isso nas Escrituras. Onde nós encontramos esses modelos? Um dia eu perguntei para Deus, onde que nós podemos encontrar esses modelos descritos pela ciência em relação aos tipos de comunicadores? E Deus colocou no meu entendimento para que eu fosse em Gênesis, porque lá foi a nossa queda, lá foi a nossa queda inicial, onde nós falhamos, onde que foi essa quebra. Por quê?
Lá em Gênesis nós temos o comunicador em excelência, que é o Senhor, o próprio Senhor, que se comunica sempre em verdade e em amor. Quando a Eva escutou a voz da serpente, ela ultrapassou uma direção que ela tinha do marido e ela acabou sendo a comunicadora agressiva. O marido, por sua vez, era para ele dizer não, porque ele tinha um comando de Deus, ele disse sim para Eva, então ele foi o passivo da história. E a serpente, quando ela manipulou a situação através de engano e mentira e colocando a vontade dela sobre a vontade do ser humano, manipulando a Eva, ela foi a passiva agressiva. Lá foi a queda. E aí a questão é, quando nós não tratamos essa agressividade, seja como passivo, seja como agressivo, você acaba caindo no estilo passivo-agressivo. E mais tarde eu vou detalhar para vocês esse ciclo da violência, como uma pessoa chega na violência. O que eu queria comentar com vocês também e clarear é que geralmente as pessoas têm um estilo predominante. Nós temos um estilo predominante. E esse estilo se manifesta dentro das nossas casas. É onde nós não usamos geralmente máscaras sociais. É onde nós somos quem nós somos. Então, se o seu estilo predominante é o passivo, lá na sua casa você geralmente vai ser passivo. Se seu estilo predominante é o agressivo, lá na sua casa você vai perceber isso. Mas os estilos podem variar conforme a motivação, conforme a intenção comunicativa. Por exemplo, uma pessoa pode ser em casa passiva e pode ser em outro ambiente agressivo. O que é muito comum. Em casa, às vezes, ela é agressiva, mas no trabalho, como ela tem um interesse, ela tem um receio, um medo de perder o emprego, ela acaba que no trabalho ela é passiva. Mas o estilo predominante dela é o estilo agressivo, por causa da questão que ela dentro do lar, ela manifesta esse estilo. Agora, eu vou colocar um quadro para vocês, detalhando, fazendo com mais detalhes, trazendo com mais informações, cada estilo, para que você possa se identificar e reconhecer o seu estilo de comunicação predominante. Então, como vocês podem ver aí nesse slide, eu descrevi o padrão de comunicação dos 4 comunicadores. Como acontece com o não agressivo, o agressivo, o passivo e o passivo-agressivo. Em relação ao não agressivo, no padrão de comunicação, ele é sincero. Ele é aquele que fala sim e não se sente culpado por isso. E ele pode até não concordar com você, mas ele mantém uma atitude de respeito. O agressivo, por sua vez, é aquele que fala de maneira impulsiva. É aquele que é o sincero. Ele tenta impor suas convicções, só que ele comunica desejos como se fossem exigências. E nos ambientes onde ele está, geralmente ele causa clima de hostilidade e defensividade. As pessoas ficam pisando em ovos com essas pessoas. Como o passivo apresenta, qual é o padrão de comunicação dele? O passivo, ele é sempre conhecido como pacífico, mas na verdade há uma passividade, porque ele falha na exposição das suas necessidades. Ele é aquele comunicador que as pessoas sempre falam, não, fulano sempre aceita, pode ir porque ele é muito tranquilo, ele é muito bom. Mas na verdade há uma falha aí, há uma falta de habilidade em expressar suas próprias necessidades. E é aquela pessoa que fala sim querendo dizer não e muitas vezes fica com raiva de si mesma. Quem é o passivo-agressivo? Como é o padrão dele? O passivo-agressivo, ele não confronta as pessoas diretamente como o agressivo, mas ele também não quer engolir sapo como o passivo. O que ele faz? Ele usa de estratégias veladas para manipular as situações, as circunstâncias e as pessoas ao seu favor. Então, ele apresenta uma hostilidade de forma obscura. E quais estratégias que o passivo-agressivo costuma usar? Incitação de culpa. O que é isso? Alguém confronta ele com alguma coisa, ele joga a culpa para o outro. Ele usa, às vezes, piada, ironia, para não falar de uma maneira direta, porque ele não tem coragem. Ele pode se retrair, usar até o silêncio para condenar, para culpar e para manipular a outra pessoa. Ele pode usar de sabotagem. Ele finge que concorda na sua frente, mas nas costas ele não faz o que ele concordou. É aquela pessoa que reclama pelas costas, difama, porque não tem coragem de confrontar aquela pessoa que lesou, que o magoou de alguma forma. Usa de bajulação, difamação e de calúnia. Agora, em relação à tomada de decisão, como que cada um deles toma decisão? O não agressivo sempre escolhe para si mesmo. Ele não escolhe por ninguém, só para si. O agressivo é aquele que escolhe pelos outros e as pessoas sabem disso.
O passivo é aquele que deixa todo mundo escolher por ele. Ele nunca tem uma opinião. O passivo-agressivo, ele escolhe pelos outros, mas as pessoas não sabem disso. Como ele se comporta em conflitos? Aqui nós temos uma chave para você reconhecer o seu estilo, porque é no comportamento diante de um conflito que nós identificamos o nosso padrão de comunicação. O que o não agressivo faz diante de um conflito? Ele confronta diretamente a pessoa que o magoou, que o lesou e que de alguma forma entrou em discordância com ele. Só que é aquele que usa de sabedoria e respeito. Ele não confronta de qualquer forma. Às vezes ele se cala naquele momento para confrontar em outra situação, outra circunstância, em outro tempo. O que o agressivo faz? Num conflito, ele ataca diretamente, ele não espera. O passivo, ele foge e cede porque ele acha que mexer nessas situações sempre pioram. E o passivo-agressivo, ele ataca de maneira disfarçada. Como fica a resposta das pessoas frente a cada padrão de comunicação? O não agressivo, ele é aquela pessoa que é respeitado, porque as pessoas se sentem também respeitadas com ele. O agressivo é aquele que causa no outro desrespeito. As pessoas se sentem humilhadas e ficam na defensividade com ele. Já o passivo, as pessoas se sentem desrespeitadas também, porque eles nunca são sinceros, culpadas, com raiva e muito frustradas quando elas andam com o passivo. E o passivo-agressivo causa nos outros confusão e sentimento de manipulação. Por fim, qual é o padrão de sucesso e a motivação de cada um deles? Padrão de sucesso para o não agressivo, ele sempre tenta encontrar soluções ganha-ganha. O que é isso? Eu renuncio, você renuncia e nós entramos num acordo. O agressivo, ele se sente bem-sucedido na comunicação quando ele supera os outros, ou seja, a última opinião é a dele. O passivo, ele se sente bem-sucedido quando ele se faz de vítima e alcança o sucesso por sorte ou por caridade das pessoas. Já o passivo-agressivo, ele alcança o sucesso à custa de manipulação. E a motivação de cada um deles para manter o estilo de comunicação. O não agressivo, ele está buscando respeito mútuo, se respeitar e respeitar o outro. O agressivo, ele está buscando sobreposição. O passivo, ele está buscando aprovação. E o passivo-agressivo está buscando controle. Para finalizar essa aula, eu quero contar para vocês qual que é a crença por trás dos comunicadores agressivos e dos comunicadores passivos. Então, o passivo, que é aquele sem iniciativa, que deixa os outros fazerem por ele, o que ele pensa? Qual que é a mentalidade dele? A mentalidade é que ele é responsável pelos sentimentos dos outros. E se ele manifestar os sentimentos dele, ele corre o risco de perder algo que é importante para ele. Para ele respeitar, ele precisa sempre de se submeter aos outros. Essa é a mentalidade do passivo. Quanto ao agressivo, o que ele pensa? O agressivo geralmente é aquele que tem muita iniciativa, ele é muito proativo, costuma ser até excelentes trabalhadores. A crença dele é que o mundo é dos espertos e ele não pode ser bobo de ninguém. O mundo é perigoso, as pessoas são ruins e a melhor defesa é o ataque. Na próxima aula nós vamos falar a respeito do ciclo da violência e fazer um resumo dos estilos de comunicação para que você não perca as informações e continue até o final deste módulo. Muito obrigada, até o próximo.